Shalom! Tudo bem? Legal? Joia! Se você não for inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, por favor, considere que o canal é seu. Se sinta à vontade, tá? Vai fazer como você achar melhor. Seus comentários, seus joinhas, que é muito importante para o canal o joinha, tá? Então se inscreve, joinha, comentário, compartilha, movimenta o canal, ele é seu. Considere que é a sua empresa. Você não deixaria a sua empresa parada. Eu estou jogando uma conversa aqui para você se matricular ou se inscrever e tal, que é importante para o canal. Mas, vamos lá para o assunto. Gente, existe algumas coisas por detrás da escritura, nada de misticismo, nada disso, mas é óbvio que temos que tomar os nossos cuidados quando falarmos de determinados assuntos. A escritura, se bateu nessa tecla, chegou para nós, a versão que está aqui na nossa mão, tá? Essa é a versão aqui, cada um faz sua versão e tal, mas não chegou para nós a versão egípcia da mesma história, a versão babilônica, sumérica, da mesma história, porque a igreja proibiu, baniu, e todo mundo adquiriram isso, adotaram isso. Infelizmente tem que ser assim, tá? Infelizmente tem que ser assim. Aí vocês vão dizer no comentário aí o que é que eu estou falando. A igreja proibiu determinadas coisas, inibiu. Depois vieram e aderiram ao que a igreja proibiu. E aí fica todo mundo sem saber de nada. Então eu vou falar nesse vídeo sobre o tal do bezerro de ouro. Não tem como falar tudo num vídeo. O que eu vou pedir para vocês é que averiguem as informações que eu vou passar aqui. Eu vou passar a base de um texto, que é um texto que eu confio mais. Tá? Eu já falei aqui porque eu não evito ao máximo fazer vídeos em Êxodo, Levítico e Números, porque são livros que foram feitos lá. Você não está sabendo disso? Tá, eu vou deixar o link aqui. A Torá do Eterno é só Devarim. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vou até colocar aqui link de Devarim. Link de Devarim. Essas coisas eu anoto na frente de vocês, porque elas vão surgindo à medida que eu vou falando. Então eu acabo dando referência de outros vídeos. Então, para não esquecer, eu faço isso aqui. Bom, vamos lá para o texto. O texto é Devarim, capítulo 9. Eu vou fazer uma leitura aqui. Acredito que não tem nenhuma grande observação para fazer, então eu vou fazer a leitura do versículo 7. Devarim, capítulo 9, versículo 7 em diante. Recorda-te, não te esqueças, de que irritaste ao Eterno teu Deus no deserto, desde o dia que saíste, preste atenção aqui, desde o dia que saíste da terra do Egito até chegares a este lugar, foste rebelde contra o Eterno. Quando ele fala assim, saíste do Egito, é do centro, aqui ainda é Egito, mas aí que está a questão. E em Horeb fizestes o Eterno irar, e irou-se contra vós ao ponto de vos destruir, de determinar destruir vocês. Quando subi ao monte para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Eterno fez convosco, estive no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Isso aqui é terrível, o que está escrito aqui em hebraico, hein? Prepara-te que um dia eu solto isso aqui, hein? Não é isso aqui que está escrito, não, viu? Tome cuidado com essa questão aqui, aí. Estive no monte 40 dias e 40 noites. Não está escrito, não. Bom, isso aqui é uma tradução. Pão não comi e água não bebi, e o Eterno deu-me as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E um inseto aqui quer me atrapalhar. Escritas com o dedo de Deus, o dedo de Elohim, o dedo do conjunto dos deuses. Por isso que muita gente faz essa confusão. E sobre elas todas as palavras que falou o Eterno no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. E foi ao fim de 40 dias e 40 noites
que me deu o Eterno as duas tábuas de pedra, tábuas da aliança. Moshe foi mesmo no monte, tá? Não é isso que eu estou falando em outro sentido. E o Eterno disse-me: levanta-te, desce depressa daqui, porque se corrompeu o teu povo que tiraste do Egito. Cedo desviaram-se do caminho que lhes ordenei. Caminho que lhes ordenei. Fizeram para si imagem de fundição. Aí nós sabemos, a referência lá em Shemot, foi um bezerro de ouro. E o Eterno, mas o que ele fez? Porque se repare, vamos lá, vamos parar aqui. Tinham tantos animais no Egito. Por que eles fizeram um bezerro? Tinha um chacal lá muito famoso, tinha um gato muito famoso lá, tinha um falcão muito famoso, tinha serpentes, tinha tantos animais. Por que um bezerro? Você já se perguntou? Por que eles fizeram um bezerro? Eles podiam ter feito um chacal, podiam ter feito um leão. Por que um bezerro? Essa é a questão. Por que eles fariam um bezerro? E o Eterno falou-me dizendo: vi este povo, e eis que é um povo insubordinável. Então o que é que o Eterno queria? Um povo subordinado. Subordinado é submisso. Submisso a quê? Você já se perguntou? Submisso a quê? Porque a Torá já tinha no Egito. Tem a ver com a Torá? Claro que tem a ver com a Torá. Mas não seria isso, seria uma coisa óbvia. Eu queria que esse povo praticasse a Torá. Eles já conheciam isso. O que ele vai fazer no Monte Sinai é um memorial, eu já falei aqui trocentas vezes. Tá. Deixa-me, e eu os destruirei, e apagarei o seu nome de debaixo das atmosferas. E farei de ti uma nação mais forte e numerosa do que ele é. E me virei, desci do monte, o monte ardia em fogo, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas duas mãos. E vi, e eis que havíeis pecado contra o Eterno dos vossos deuses. Tinhais feito para vós um bezerro de fundição. Ok. E cedo vos havíeis desviado do caminho que o Eterno vos ordenara. Tinha um caminho, ele fala duas vezes, tinha um caminho, tinha uma ordem, tinha algo que eles tinham que ser submissos, tinha algo bem maior do que o que a gente pensa, algo planetário. Eles estavam numa situação ali, a 18ª dinastia egípcia. O Egito sempre foi extremamente consagrado, tão consagrado que um historiador, Heródoto, escreve o Egito como algo fora do comum. Tamanha a consagração do Egito. E muita gente não fala disso, né? Só quer falar que era Deus que adorava gato, leão, o bicho. Não, bobagem que eu ouço. Eram tão consagrados que o sacerdote no Egito se depilava inteiro, depilava o corpo inteiro, não tinha um pelo. O sacerdote que era designado para a alimentação, abate de animais para a alimentação. Ele tirava todos os dias, todos os pelos do corpo. Mais consagrado do que Israel. A faca que eles usassem para cortar um tipo de animal, não usava para cortar outro tipo de animal. Muito mais, não tem nem comparação. Agora, quando chega na 17ª para a 18ª dinastia, eles erraram um pouco porque deram muita ênfase ao conjunto dos deuses. E isso é um erro. Aí Moshe os tira. Moshe viveu há cerca de 3.383 anos atrás. Viveu nessa época mais ou menos. 3.383 anos atrás. Quem pegar essa data e fizer as contas vai descobrir. Bom, vai descobrir. Eu estou dando toda a pista aqui, só pega se não quiser. Bom,
porque vamos falar do bezerro de ouro, o Egito e a nova era. Até o planeta Terra apresenta um ciclo de precessão. Todo mundo já sabe disso, isso não é segredo para ninguém. Pesquisa aí na internet. E essa precessão acontece a cada 25.770 anos, aproximadamente. Tudo isso é aproximadamente. Época de Moshe, já falei. Então, a cada 2.147 anos, se você observar as constelações, aquela região toda fazia isso, a Terra e o alinhamento da Terra com o Sol parece aos olhos humanos que ele está fixo em uma só constelação. No caso do Egito, aquela época era a época do touro. Por isso que você vai ver muito essa questão de touro no Egito. Tem muito lá essa questão de touro, os bezerros, essas questões. Deixa eu ver se eu pego esse versículo. Eu fiz com o vídeo de Hebreus. Vocês viram lá a questão da terra de Goshen? Que o rei do Egito até sugeriu lá, olha, fique na terra de Goshen. Pronto, eu vou ler. Bereshit capítulo 47, não está no script. 47, e disseram ao faraó, versículo 4, viemos para morar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teu servo, pois a fome na terra de Canaã é forte, e agora te rogamos, que teus servos fiquem na terra de Goshen. José já tinha soprado no ouvido deles. E o faraó falou a José, aqui é o rei falou a José, dizendo, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faz ficar teu pai e teus irmãos, estejam na terra de Goshen, melhor da terra. E se souber que entre eles homens capazes, por usar por chefe de gado sobre o que é meu. Chefe de gado. O rei tinha gado lá. Não era só os outros animais, ele tinha gado. Naquela época, eles estavam saindo da era de touro para a era de Áries, segundo os cálculos egípcios. A ideia era, vocês são hebreus. O que são hebreus? Sem teto. Não, eu posso soltar aqui. O conjunto dos deuses está chamando eles da situação de hebreus sem teto para dar uma terra. Então eles vão estão indo em direção à terra, largando de ser hebreu. E o símbolo da época em que eles eram sem teto é o touro. Porque essa era a era em que o Egito estava, segundo os seus cálculos. Então, ao fazer o bezerro de ouro, eles estavam querendo voltar à era em que eles estavam presos na terra de Goshen. José botou eles lá, e aquela geração toda morreu, e veio outro rei que não conhecia José e começou a oprimi-los. Então, aquilo ali significava prisão. Aí vem os seres evoluídos e quer tirá-los da prisão. Eles aí fazem o símbolo da prisão, o bezerro de ouro. Tanto que nesse texto, no versículo 16, não aparece a palavra avone, aparece a palavra hate, quer dizer errar o alvo. Ele está dizendo, cedo vocês já estão errando o alvo, o objetivo. Qual é o objetivo? Sair da era de touro, que significa prisão, e ir para a era de Áries, que significa libertação. Vocês estão saindo de uma vida e entrando numa nova vida, numa nova era, numa nova vida. Então eles nunca poderiam, diante do conjunto dos deuses, fazer um símbolo que significava prisão, uma vez que o conjunto dos deuses queria libertá-los. Então aquilo ali não era simplesmente um simbolismo de adoração, era um simbolismo de contravenção contra o conjunto dos deuses. Por isso o conjunto dos deuses ficou tão irado. Imagine você querendo livrar um animal de uma armadilha.
Aí você está levando ele, quando você larga ele, volta para a armadilha, você fica indignado porque você teve todo o trabalho para tirá-lo da prisão. Essa era a sensação do conjunto dos deuses. Por isso essa indignação, por isso não foi ninguém, por isso não passou ninguém. Não é porque o bezerro de ouro seria adorado ou não. Não é porque o bezerro de ouro seria um pecado ou não. Não é porque o bezerro de ouro seria uma contradição, uma contravenção contra a Torá. Aí está escrito Avone, está escrito Hate. Eles errariam o caminho, eles teriam que deixar mentalmente, teria que deixar aquela era para trás e seguir para uma nova era, que era a era de Ares. E isso eles não entenderam. Por isso que está dizendo lá em outro texto, mas Deus não deu o coração para entender as obras de Deus. Aí dá um bolo terrível, porque quem está falando ali é o conjunto dos deuses. Percebeu? Então eles endureciam a serviço no sentido de, olha como eles falam lá na frente, queremos voltar ao Egito, para a melancia, para o melão. Tudo isso era símbolo da, entre aspas, escravidão. Eu vou usar o termo escravidão aqui, mas é muito mal usado, viu? Era o símbolo da prisão que eles estavam no Egito. Então o bezerro de ouro era isso, era um símbolo da prisão. Eles tinham que deixar isso e começar a dar ênfase ao carneiro, ao cordeiro, que eram animais que representavam a nova era de Ares. Percebeu? Essa era a questão. Só que isso não nos é apresentado na Escritura, porque a Escritura não tem, a Escritura que nós temos em mão não tem esse interesse em divulgar isso. A Escritura é muito dinâmica, na verdade. Ela fala do que é necessário, porém, ela solta situações que não temos as explicações, devido a algumas pessoas, a algumas religiões, algumas culturas, vamos dizer assim, proibir-nos de ter acesso a esses livros, a esses documentos. Então entenda, a questão do bezerro de ouro não era simplesmente uma questão de adoração, era uma questão psicológica, uma questão neurótica deles. Eles estavam com a neurose de ficar no Egito. Claro, eles estão indo para uma terra que eles não conhecem, enquanto que a terra do Egito, apesar de ser uma prisão, eles conhecem. Então a tendência, a ideia que eles tinham é que eles iam morrer no deserto. Tá? Justifica? Não, mas explica. Mas mesmo assim, o que foi ordenado para eles foi: marchem para frente, não voltem ao Egito. Lembra disso? Não voltem ao Egito, porque o Egito significaria prisão. E o símbolo disso era o bezerro. O bezerro era a era antiga. Eles queriam que eles fossem para uma nova era. Já está inscrito no canal? Não? Se inscreva no canal. Já deixou o seu like? Gostou do vídeo? Teve alguma informação que acrescentou para você? Por que não deixar o like? Se acrescentou alguma coisa para você, deixa um like, tá? Faça seu comentário. Diga o que achou do vídeo. Compartilhe para que outras pessoas saibam dessas informações. Tem muita, mas muita coisa que podemos ver em relação ao Egito e que traz luz aos textos que nos foram entregues sem essas explicações. Nos veremos no próximo vídeo com mais informações sobre estes e outros assuntos. Te vejo lá. Shalom!